Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Bruno Santos, da Personal Kids. Ele é professor de educação física. Tudo bom, Bruno? Tudo bom? Bom dia, olá, tudo bem? Bom dia, prazer em te receber aqui. É, a gente está super feliz e eu quero dizer para as pessoas assim, uma coisa muito interessante, como que eu conheci o seu trabalho. Antes Diga. da pandemia, lá por volta de 2019, eu estava num daqueles grupos bobos assim de Facebook e uma mãe Uhum, falou: Poxa, eu tenho um filho de 6 anos que tem transtornos mentais e eu quero que ele faça natação. E eu não encontro nenhum lugar onde tem um professor preparado para isso. E um monte de gente nesse grupo enfim, um grupo de mães ou algo parecido, começou a dar enfim, umas dicas assim totalmente absurdas, no sentido, não, adequa o seu filho ao espaço A ou B, que alguém vai conseguir entendê-lo. E eu achei aquilo tudo tão absurdo. E eu comecei a uhum, fazer essa pesquisa na época com quem? Um profissional de educação física que trabalhasse de forma séria com isso e, infelizmente, quando eu consegui, eu vi o seu nome numa matéria de jornal, eu não tinha mais contato com essa mãe, não sabia nem mais onde ela estava. E a partir daquele momento também nasceu a Campus Humana, que é uma plataforma exatamente para trazer aí. informação enfim, juntar os pais e as mães dessas crianças, né? Então foi assim que eu conheci o trabalho do Bruno e agora a gente voltou a se falar, fiquei super feliz de conhecer um pouco mais do seu trabalho, de você, e quero trazer então para essas mães principalmente uma informação sobre esse teu trabalho, tá bom? Boa, E aí, boa, tá ótimo. queria te perguntar, primeiro, assim, uma coisa que eu achei muito interessante é que hoje a gente vê, a gente ouve a palavra, personal kids. Ele é um personal, então, assim, um personal, por exemplo, para crianças, para quê? Eu não quero que meu filho seja um super atleta. E a sua pegada, a sua Sim, proposta, eu sei que é totalmente diferente disso. Você pode é, explicar para gente? posso sim. Primeiro, te parabenizar pela proposta de entrega de informação. O mundo, para avançar, precisa exatamente disso. Mais informação para que as pessoas possam ter a oportunidade de vislumbrar caminhos melhores. Tá? Então, parabéns pela sua atitude. E sim, o personal ele é muito vinculado ainda ao mundo fitness, ao universo fitness, né? Onde quando alguém escuta a palavra personal, já associa a academia, né? Marombeiro, né? Então, assim, está muito atrelada a essa fatia do bolo da educação física. Mas o personal não é relacionado ao fitness. O personal é de personalizado. É um trabalho personalizado para aquele indivíduo. No caso, como eu trabalho com criança, é personalizado para aquela criança, respeitando as suas particularidades e montando um plano de atendimento baseado nos objetivos e demandas daquela criança. Por isso que é personal, né? E o Kids é porque é para criança. E se é para criança, tem que ter brincadeira, tem que ter ludicidade, tem que ter diversão. E é assim que eu proponho e apresento o meu trabalho. Legal, bacana. E hoje, Bruno, como é que está o seu público? Você trabalha mais com crianças, mais com jovens? E quais são as principais demandas que você tem visto nessas crianças e jovens, principalmente? Bom, eu comecei somente com crianças, tá? Só que essas minhas crianças iniciais foram crescendo e eu tive que me adaptar ali aos adolescentes e pré-adolescentes. Mas eu trabalho realmente com crianças, tá? Se você perguntar, Bruno, você precisa se posicionar num lugar com a criança. Por quê? Ali a gente tem uma janela de oportunidade muito grande. Eu digo que o meu trabalho é preparar a criança para que outros profissionais, como você deu o exemplo da natação, daquele grupo, possam trabalhar com essa criança, entende? Então, o meu trabalho personalizado é para oportunizar aumento de repertório motor para que essa criança possa buscar atividades em grupo. E aí sim, valorizar questões sociais, valorizar a autoestima, né? Então é assim que a gente trabalha. Legal. E eu ia te perguntar um tipo específico, né, que uma mãe uma vez já veio me procurar, que é assim, uma criança com deficiência intelectual.
Você já trabalhou em exercícios com criança com deficiência intelectual? Geralmente, qual é a proposta de brincadeiras, de exercícios? Sim, sim. Hoje eu tenho uma criança que está dentro do espectro e tem deficiência intelectual, né? Então é um trabalho em conjunto, uma equipe multidisciplinar, aonde eu vou potencializar ações e movimentos para que essa criança possa ter mais autonomia. E quando a gente fala mais autonomia, a gente tem um trabalho associado às TOs, que são as terapeutas ocupacionais, para buscar aumento de repertório motor, né, quebra de hipotonia, crianças com a musculatura muito prejudicada, para fazer atividades simples, como escovar os dentes, amarrar o cadastro, pentear o cabelo. Então, com essas crianças, a gente tem um trabalho mais voltado para a parte multidisciplinar, tá? E ao contrário do que muitos pensam, não é nada voltado para o esporte, para o alto rendimento, uma performance melhor, não. É para que a gente possa dar condições com as minhas atividades para que a criança possa ter a oportunidade de ir na escola, por exemplo, como está acontecendo com essa criança, saber receber uma bola, arremessar uma bola e ter essa inclusão mais fechada. Porque se colocar a criança na escola também sem essas habilidades, né, que são habilidades fundamentais, fica difícil também ela ser é, 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 recebida. Então, assim, é um trabalho em conjunto da escola e dos profissionais que estão atendendo por trás dessa criança. Então, o trabalho é basicamente esse: proporcionar oportunidades para que a criança possa ter um melhor desempenho aí na sua vida social. Legal. Hoje a gente ouve falar muito também, assim, de jovens, enfim, que não saem do quarto, ficam jogando videogame. E no meio desses jovens, eu já ouvi falar também, desculpa, conversando com psiquiatras e psicólogos amigos meus, que às vezes até tem uma depressão escondida ali, né? Uma falta de vontade e tal. Você consegue trabalhar, chegar num jovem desse e, de repente, através do esporte, tornar a vida dele melhor? Sim, sim. Eu tinha uma criança que estava dentro desse quadro, tá? Eu costumo dizer que educação física não tem alta. Ninguém recebe alta da educação física. Uhum. Então, qual é a minha função? É preparar essa criança ou esse indivíduo para outros meios, né? Meios coletivos, meios sociais. E a criança que fica muito tempo em telas, ela tende a ter uma característica relacionada à ansiedade, tem uma característica voltada para a depressão. Por quê? Eu sempre bato nessa tecla quando eu estou conversando com os pais. Não é, eu não sou contra telas. Não é que a gente está usando aqui de maneira assertiva, Uhum. transmitindo informação. Uhum. Tudo em excesso faz mal. Tudo, tudo. E o grande vilão dessa história toda, desse mundo moderno, da tecnologia que invade a nossa casa, invade a nossa vida, são os excessos. Eu costumo fazer uma comparação para que os pais possam entender. Batata frita é gostoso, é maravilhoso, mas você não serve batata frita no café da manhã, no almoço e na janta para o seu filho. Ok. Então, o excesso faz mal, né? Uhum. As mães e os pais, eles acabam deixando um pouquinho de lado essa visão do excesso de telas, justamente porque a vida é muito corrida e o fato da criança estar entretida no celular permite ele fazer o relatório do trabalho, ele resolver alguma coisa. Então, essa aceleração faz com que a criança tenha mais acesso. E respondendo à sua pergunta, essa criança que eu trabalhava era realmente para trabalhar a ansiedade. Ela tinha tanta ansiedade que ela não conseguia ficar sentada na escola prestando atenção na professora. Então, era aquela criança que ficava inquieta, chamava a atenção dos amigos, aquela criança que é identificada facilmente como uma criança que tem formiguinha no bumbum, não para quieta na cadeira, Uhum. e não Uhum. tinha nada relacionado apenas ao físico. O físico dela era ótimo, era ansiedade. Por quê? Hoje, nessas plataformas, YouTube, streaming, a gente tem o poder do tempo. A gente pausa, a gente avança, a gente bota na parte do filme ou na parte do vídeo que a gente quer assistir. Então, a criança não experimenta o tempo de espera. Então, quando ela traz isso para a realidade dela, quando ela sai das telas e vem para a realidade dela, ela acaba fazendo uma conversão que prejudica. Por Uhum. quê? Que é tudo na hora. É. É aquela criança que quer começar e quer terminar. É aquela criança que entra
no carro, quando vai viajar, e fala, já está chegando? Mas a gente acabou de sair de casa. Aham, aham. Então, a minha proposta para essas crianças é proporcionar um antídoto do excesso de telas, que é o brincar. Com o brincar, eu consigo fazer tempo de espera, eu consigo proporcionar que a criança aumente esse tempo e respeite esse tempo, que ela entenda o processo para se brincar, para se aproveitar esse brincar. Então, o brincar é a ferramenta principal para ajudar essas crianças que estão tendo esse quadro, ansiedade, depressão, e Ah, diminuir o tempo de telas. aham, legal. Porque eu fico pensando exatamente nisso no brincar, né? A minha geração, por exemplo, a gente tinha o brincar. É que a gente não tem a noção, mas a gente aprendia a agachar, a dar o Isso, tempo para o próximo, exercícios, psicomotricidade fina. A gente tinha tudo isso. Essa geração hoje que está ali, enfim, que a criança, uhum, elas estão perdendo um pouco isso, né? No seu trabalho, sim, então, as brincadeiras envolvem ludicamente, digamos, tudo esses movimentos também, é isso? é, exatamente, perfeito. Esse é o X da questão, né? A criança, ela precisa do brincar. E dentro desse brincar, como você já me colocou, tem um movimento. Não existe evolução sem movimento. E as nossas crianças estão ficando cada vez mais paradas. E ficando paradas, elas deixam de vivenciar situações que, de repente, naquele momento, não vão fazer tanta falta. Mas como a gente cresce e evolui de maneira progressiva, ou seja, numa escadinha, em algum momento, essa falta do experimentar vai fazer falta lá na frente. E aí a gente não vai conseguir fechar. Exatamente isso como você falou. No pique-esconde, a gente se escondia e tinha que controlar a ansiedade para ninguém achar a gente. A gente tinha que Uhum. ficar escondidinho. Na amarelinha, a gente tinha que esperar o amigo ir e voltar. A gente torcia, a gente fazia com que todo mundo trabalhasse em prol de uma única atividade, coletividade. Então, isso foi se perdendo e junto todos os benefícios que essas atividades proporcionam para o crescimento saudável. E as telas, infelizmente, não proporcionam isso. As É. telas proporcionam um prazer imediato. E Uhum. aí as nossas crianças, voltando à questão da ansiedade, Uhum. depressão, querem tudo de imediato. E Uhum. aí se frustram quando deixam de viver situações como essa. Uhum, é verdade. Bruno, dentre o seu público infantil, com condições de saúde mental, você acha que, assim, em termos numéricos, você tem mais crianças dentro do espectro autista ou com outras patologias de saúde mental? Como que é a sua experiência em termos numéricos com esse público? Bom, a grande maioria, né, colocando em proporção, é, são de crianças dentro do espectro, tá? Uhum, Mas eu costumo dizer que eu atendo crianças. Eu não rotulo. É uma uhum, criança, eu me adapto às demandas e faço um planejamento para buscar alcançar esses objetivos que são propostos. Então, hoje eu trabalho com crianças autistas, crianças com síndrome de Down, crianças que têm alguma praxia ou alguma deficiência na questão motora, né? Já trabalhei com crianças com PC, depressão, obesidade. Então, é um leque que assustadoramente cresce. A cada uhum, dia mais chegam patologias, chegam informações que eu tenho que buscar informações para tentar ajudar aquela criança, né? Criança com TOD, né, que é o transtorno opositor uhum, desafiador. Então, até isso, coisas relacionadas a comportamento, os pais e alguns poucos pediatras já conseguem direcionar para a educação física. Antigamente, uhum, eles vinham com uma expressão que eu não concordo muito, uhum, né? Gasto motor. Ah, essa criança está cheia de energia, bota para gastar energia. Mas uhum, não é bem assim, né? uhum, Um carro de corrida, ele merece acelerar, trabalhar, né? uhum. Então, ele foi feito para correr. A criança é um carro de corrida. Deixar o carro ligado, ele está tendo um gasto, mas ele não está Uhum. tendo um aproveitamento, ele não está com o seu Uhum. propósito, né? Então, o gasto motor não é uma nomenclatura muito assertiva. Aliás, não é nada Uhum. assertiva. O meu trabalho é canalizar essa energia da criança para potencializar o aumento de repertório motor e, assim,
trazer oportunidade para que a criança possa ter um melhor desenvolvimento. Então, respondendo a sua pergunta, eu atuo com crianças, tá? Uhum. Hoje, a grande maioria dentro do autismo, que é uma comunidade que reverbera muita informação, e Uhum. a gente chegou mais rápido a gente, educação física, chegou Aham. mais rápido a essa comunidade pela troca de informação e de conhecimento que essa comunidade tem. As Uhum. outras comunidades estão um pouco aquém. Eu É. tenho uma criança com síndrome de Down, tem um casal de gêmeos, não, tem gêmeas que também estão com síndrome de Down. Então, aos pouquinhos, a gente vai alcançando novos públicos. Ah, legal. E quando você trabalha com criança com obesidade, você tem um enfoque assim de ter um diálogo com uma nutricionista, com o médico, essa dinâmica funciona bem? Funciona, funciona. Pelo menos com as que eu trabalhei, sim, Aham. deu super certo. Inclusive, quem indicou o trabalho foi uma nutricionista. O meu trabalho foi uma nutricionista para potencializar o trabalho dela, né? Uhum. Então, essa visão coletiva, empática, né, dos profissionais só traz benefícios para quem eles estão assistindo. Mas existem, sim, profissionais que tendem a resistir, principalmente com a educação física. Uhum, uhum. Agora, assim, uma pergunta, assim, como adulto, mas eu fico pensando numa criança, né? Uma Uhum, criança com 10 anos, com obesidade, que a gente sabe que tem, enfim, uhum. isso vai acontecendo, a criança fica mais em casa, começa a comer doce, comer gordura, etc. Não fica chato para ela? Como que ela recebe esse trabalho de educação física? Porque se a criança está obesa, quer dizer, ela já está com menos energia para trabalhar. Como que você consegue vencer essa resistência dessa criança no Então, trabalho? Como 10, funciona? então, 10 anos, infelizmente, é uma outra característica da criança que vive em telas e não vivencia o brincar. Nessas características que você mencionou, eu trabalho com uma criança que não se considera mais criança. Hum, Isso é hum, perigosíssimo. Uma é. criança de 10 anos, com um processo de maturação acelerado, ela tem muito menos oportunidades de buscar a solução para aquela questão da obesidade. Porque se você vai trabalhar com uma criança de 10 anos, que ainda está em formação óssea, muscular, você não pode pegar e colocá-la dentro de uma academia para Uhum, fazer trabalhos direcionados. uhum, Então você tem que usar o brincar. Como é que você vai usar o brincar com uma criança que se considera adulto, com 10 anos? uhum, Então, essa é uma grande dificuldade. Então, existe um processo para mostrar para aquela criança que vale a pena vivenciar o brincar sem usar a palavra brincar, uhum, promovendo jogos, atividades, né? Fazendo com que ele entenda e sinta prazer nas ações que eu estou promovendo. E aí a nomenclatura eu deixo de lado e começo a introduzir as atividades usando o lúdico. Se eu falar a palavra lúdico para uma criança de 10 anos hoje, ela fala que é mico, ela fala que bobeira, né? Infelizmente, infelizmente. E então é um pouquinho mais complicado. uhum. Mas depois que ela vivencia o prazer de realizar determinadas coisas que antes ela não conseguia, ela começa a assimilar melhor e a se permitir brincar. Cara, que bacana. Nossa, assim, eu tenho certeza, eu ainda quero conhecer pessoalmente o seu trabalho. Eu vejo muito nas redes sociais, enfim, alguns flashes, né? Mas eu quero conhecer Uhum. um dia pessoalmente seu trabalho. Eu estou encantada. Eu Obrigado. acredito que todo mundo aqui, das mães que seguem a Campus Humana, estão te ouvindo. Eu vou deixar o seu contato depois aqui no comentários do YouTube para as Boa. pessoas te procurarem. Aqui no Rio, né? Mas assim, é importante trazer essa informação, porque se aqui no Rio de Janeiro a gente tem um profissional como você, as mães podem olhar e também ver que talvez na sua cidade tenha. Buscar. E outra coisa que é importante também, a gente sabe que a comunidade ligada ao transtorno do espectro autista está muito
acima das outras, né? Elas já estão mais Sim. organizadas, mas sim é possível para as outras mães que tenham filhos com outros tipos de condição de saúde mental se organizarem enfim, Uhum. obter informação e conhecer gente com um trabalho tão bacana quanto o seu nas suas cidades, né? E a gente aqui Perfeito. da Campus Humano, a gente tem mesmo esse super compromisso com esse público que está pouco representado e que tem pouca informação. Então, Bruno, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo. Pode ter certeza que com a sua entrevista você ajudou muitas mães, muitas famílias. Obrigada mesmo pelo seu trabalho maravilhoso. Poxa, Fernanda, obrigado você pelo convite, parabéns pela entrega de informação, e é exatamente isso. Eu comecei falando sobre a importância de se propagar informação e termino com a mesma mensagem, porque a informação é que faz as coisas acontecerem. Eu costumo dizer para as mães, para os seguidores, o que faz, né, a gente evoluir é a aquisição de informação. Se a gente ficar só parado, preso a coisas que, a métodos, a atividades que a gente via no passado que dava certo, a gente Uhum, acaba fechando os olhos para aquilo que está se apresentando como mais uma opção aí uhum, de solução, mais um recurso. E, com por favor, certeza. gente, O mundo está independente, cheio de informação hoje, né? Vamos usar essas redes sociais ao nosso é, favor. É por aí. exato, 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 é por aí. E, por favor, permitam o brincar, permitam o movimento, né? Hoje em dia, você dá para o seu filho um tempo, estipular um tempo para que ele possa usar o celular, ou o computador, o videogame, as telas, ok, mas promova o brincar, né? Isso é importantíssimo. Lá na frente, seu filho vai te agradecer e muito. Com certeza. Muito obrigada, então. A Obrigado. gente se vê por aí. E os seus contatos eu vou deixar aqui nos comentários para todo mundo que queira entrar em contato com você. Tá Perfeito, bom? perfeito. Valeu, Bruno. Muito obrigada.